Queridos amigos, que alegria, que honra, que privilégio estudarmos o livro Voltei, um projeto que há muito tempo eu tinha o intuito de realizar aqui pela TV A Caminho da Luz. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, estado de São Paulo, pela honra e pelo privilégio de poder estar juntos estudando esta obra, que eu não tenho dúvidas que quem mais tem aprendido com ela sou eu que estou apresentando, lendo, relendo, analisando, observando, puxando outros assuntos correlacionados para que eu possa apresentar aqui no programa. A você que tem acompanhado desde o princípio, a minha gratidão, o meu carinho, a você que me manda mensagens carinhosas, que deixa mensagens tão positivas, endereça pensamentos positivos a mim, a minha gratidão, e que juntos possamos continuar estudando esta e outras obras que tanto enriquecem o nosso conhecimento. Lembrando que o livro Voltei é um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Irmão Jacó. Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner. Se você está assistindo pela primeira vez este estudo, conheceu-nos através deste vídeo, não tem problema, assista até o final, mas é muito importante que você vá na nossa playlist e estude desde o prefácio, para que você possa compreender os personagens, o que se passou, porque é um livro sequencial. Às vezes a falta de um item, de um capítulo, pode atrapalhar o seu entendimento a respeito desta obra. No último vídeo, nós começamos o capítulo 2, em que ele destina falar um pouquinho da passagem para o além-túmulo, suas percepções, o que ele estava sentindo, e agora ele vai dar continuidade na descrição através do item preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. Então aqui ele já conta o drama dele querer algo e o corpo não corresponder. Aqui ele já está contando como que foram os seus últimos suspiros no corpo físico. E ele também já vai começar a dar informações do auxílio da espiritualidade neste momento derradeiro. Frederico Figner foi dirigente espírita, orador, trabalhador, fazia as coisas com muito afinco, não era uma pessoa vulgar, não era uma pessoa despreparada para este momento. Teve méritos ao longo da vida para que no momento derradeiro pudesse receber auxílio. O resumo que eu tive do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, e o estudo todo está disponível aqui na TV A Caminho da Luz, eu percebo que André Luiz, por vários momentos, ele diz assim, ele dá ideia para nós. É preciso bem viver para bem morrer. Eu preciso ter tido uma vida pautada na dignidade, pautada nos atos corretos, pautada numa vida compatível com a lei de amor, com a lei de caridade, com a lei de justiça, para que eu possa, no mundo espiritual, receber o auxílio daqueles que virão ao meu encontro neste momento.
Então agora nós já vamos ver o surgimento de um novo personagem, agora no âmbito espiritual, que é o irmão Andrade, que estará ajudando ao longo do livro todo. Nós perceberemos este generoso espírito acompanhando irmão Jacó. O irmão Andrade, espírito benemérito, dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Então ele também estava relutante, num jargão bem simplório, ele estava também relutante em largar o osso. Ele não estava propriamente com medo da morte, mas ali ele estava na sua zona de conforto, ele estava com a sua família, ele estava na sua casa, ele estava já habituado com as atividades e com o cotidiano que ele tinha. Irmão Andrade é um companheiro ligado também à medicina, como o caso de Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Hilário Silva. Ele, no plano espiritual, e Frederico Figner, no plano carnal, eles atendiam aos doentes que passavam pelo centro espírita, seja pela homeopatia, fitoterapia. Então ali era um trabalho em conjunto. Irmão Andrade, há alguns anos já estava ao lado deste médium, e eles puderam, durante algum tempo, trabalhar em benefício daqueles que batiam na porta da casa espírita. E foi ele escalado para que nestes momentos em que ele estava se despertando para uma nova realidade, estava deixando o corpo físico e encontraria uma nova realidade, foi escalado, colocado, para que pudesse acompanhar todo este momento. E irmão Jacó, ou Frederico Figner, estava naquele impasse. O que eu vou encontrar do outro lado? Eu vou encontrar meus amigos? Será que realmente eu aproveitei a minha existência ao ponto de eu ser merecedor de ter alguém velando por mim neste momento? Aquelas perguntas que quando estamos com saúde, quando estamos bem, nós não perguntamos. Mas quando estamos adoentados, quando dependemos dos outros, nós começamos a ir questionando. Então ele estava neste misto de emoções, o que é perfeitamente natural quem está à beira da morte. Até mesmo para um espírita experimentado, culto, como era o caso de irmão Jacó. Mesmo ele, com todo o seu cabedal de conhecimento, era natural que estivesse embaralhado neste momento. Continua, então já vimos mais um personagem, irmão Andrade. O repouso físico, porém, agravava-se-me as preocupações mentais. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo, alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se, que possui na bagagem. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Essa é uma preocupação grande que todo espírita e espiritualista deveriam ter. O materialista, o cético, naturalmente que não, pela visão que tem do mundo. Mas nós, que cremos que a vida continua,
acreditamos que estamos de passagem e compreendemos que a nossa verdadeira pátria não é esta, temos que ter sempre a precaução e preocupação do que estamos levando na mala evolutiva. Quando eu chegar no mundo espiritual e me for perguntado o que fizera da oportunidade que lhe confiei, o que fizera do conhecimento espírita, como aplicar este conhecimento no trabalho, no centro, na casa, na sociedade. Se formos chamados ao plano maior hoje, o que levaremos conosco? O que está na nossa mala? O que juntamos? O que fizemos por merecer? E aí ele encerra de forma impactante. Ele nos mostra que, perante um encarnado ao outro, eu posso naturalmente enganar, esconder, mas isto não ocorre da espiritualidade, seja uma espiritualidade boa ou os espíritos voltados para a maldade. E no mundo espiritual, compreendendo tudo o que fizemos, vamos correr para onde? É igual estas casas vigiadas, com câmeras por todo lado, um Big Brother Brasil, por exemplo, que a pessoa vai em todo lugar, tem vários ângulos pegando a pessoa. Espiritualmente, os espíritos nos acompanham e fica gravado também na nossa própria consciência cada ato, cada pensamento, cada desejo, cada fala, cada passo que nós damos. Então a pergunta que a espiritualidade projetou a ele perfeitamente se encaixa para mim e para você que me acompanha. E precisamos entender que podemos fazer do nosso dia de hoje o último. Às vezes eu penso assim, não, eu só tenho 30 anos, então se tudo correr bem eu terei pelo menos mais 30 anos pela frente. Não necessariamente. Hoje eu estou bem, estou sadio, estou com o meu corpo todo ele em plena funcionabilidade. Mas será que daqui a algum tempo eu não serei convidado a espiar ou aprovar algo vinculado ao meu passado? Será que mesmo jovem hoje, saudável, não poderei ser convidado amanhã a retornar no mundo espiritual porque o meu compromisso findou? Será que eu não projeto muita coisa para o amanhã, sendo que poderá o amanhã não chegar? Será que tem coisas que eu não devo fazer hoje na seara do bem, para amanhã não sonhar com o que eu poderia ter feito e voluntariamente eu deixei? Então esta pergunta da espiritualidade é uma pergunta que eu transfiro a todos que estão me acompanhando neste momento. É uma preocupação, por exemplo, que eu tenho. Não mudaremos radicalmente, olha, vamos para a casa espírita, vamos orar, vamos fazer o evangelho, vamos falar o nome de Jesus o dia todo e isso nos dará uma condição melhor. Não. Ninguém muda milênios de orgulho e vaidade, de egoísmo e arrogância, simplesmente porque conheceu Cristo ou porque conheceu o Evangelho ou porque conheceu o Espiritismo. Estamos sim diante de um grande processo libertador de consciências, como diz Emmanuel no livro Roteiro, mas um processo de santidade numa existência nós sabemos ser impossível. Então a nossa preocupação tem que ser útil, ser solidário, ser fraterno, procurar fazer o que está naquele momento em nossas mãos, para quando formos chamados ao plano espiritual, nós estarmos com a nossa consciência tranquila. Eu fiz o que eu podia naquele momento. Continua a descrição. Por vezes,
interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Aqui é um outro problema que envolve nós quando estamos encarnados. O desculpismo. Ah, me faltou tempo. Ah, eu não tive oportunidade. Ah, eu imaginava não estar à altura de determinada atividade. Ah, eu não coloquei como prioridade. Então, ele procurava guerrear com ele mesmo com justificativas infundadas. Era mais fácil ter falado, olha, eu não fiz porque me faltou fé, me faltou vontade, me faltou preparo, me faltou ânimo, do que, olha, eu não tive tempo, eu não tive oportunidade. Justificativas que a espiritualidade sabe que ele está enganando a uma única pessoa, a si mesmo. Eu posso enganar encarnados, eu posso enganar até alguns espíritos que estão no mesmo padrão evolutivo que o meu, mas nós não enganamos. A nossa consciência é implacável, esta é implacável, e não enganamos os espíritos. Então nós percebemos que aqui ele estava diante da sua própria consciência, utilizando desculpas elaboradas por si, mas que a própria consciência não estava aceitando. A própria consciência dele, quando ele próprio colocava a argumentação do porquê não fizera mais e do porquê não fizera melhor, ele estava percebendo que dependia unicamente dele. Às vezes nós transferimos responsabilidades para os outros. Vou dar exemplos da casa espírita, que é o alvo de nosso estudo. Ah, André, eu sou meio desestimulado no centro, parece que eu faço e a direção do centro não reconhece, eu faço e parece que é sempre a mesma coisa. Olha, primeiro que a grande motivação de nós irmos para um centro espírita não tem que ser os dirigentes encarnados, porque são falíveis, humanos, sujeitos às intempéries, sujeitos às dores da alma. Nós temos de ir para a casa espírita com um objetivo, como uma escola, e tendo em Jesus o nosso mestre e o nosso modelo. Os encarnados que estarão conosco são como nós mesmos, pessoas frágeis, imperfeitas, procurando, cada qual ao seu modo, a evolução. Eu me lembro de uma história do Chico. Esta há mais de 10 anos eu conto em palestras, programas, seminários e entrevistas que eu participo. Em São Paulo, uma amiga do Chico, certa feita viu no centro espírita algumas atitudes que aos seus olhos eram equivocadas. Jamais poderia se realizar aquilo que realizaram. Ela foi até o Chico e disse assim: Chico, eu vou deixar de ser espírita. E o Chico perguntou a ela: por que, minha filha? Ué, Chico, eu fui lá na casa espírita e eu vi que fizeram isto e aquilo. O Chico parou, olhou nos olhos dela e disse assim: se você quer deixar de ser espírita, é um problema teu, mas não transfira a responsabilidade para os outros. Quem é que disse que o seu dirigente espírita é modelo de qualquer coisa? Quem é que disse que o médium da casa espírita é modelo de alguma coisa? Se você não está contente na casa A, procure a casa B, a casa C. Agora, se você tiver ainda mais coragem,
funde a tua casa, que vai ser do teu modo e do teu jeito. Então olha a resposta do Chico. Se você quer deixar de ser espírita, pode. É um direito que você tem. Mas não culpe a ninguém por conta disto. Então é igual o caso do Frederico Figner. Ele estava tentando justificar o injustificável. Ele estava tentando usar uma argumentação que no fundo, ele sabia que não era plausível com as suas próprias escolhas. Continua. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Ele, diante da própria consciência, ele confessava que ele estava num momento um tanto quanto diferente. Ele não estava se sentindo normal, estava tendo estas sensações a nível espiritual, partida estava chegando, ele reconhecia isto, não era uma novidade a ele compreendia que o momento era chegado, ele já percebia pela própria movimentação dos familiares, pela movimentação dos espíritos e pela modificação fisiológica e perispirítica que ele estava sentindo. E pelas leituras que ele havia feito, pelo conhecimento que ele havia adquirido, então ele compreendeu que algo estava diferente e que realmente estava próximo à partida. Continua, via-me noutra paisagem, noutro clima, ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. Então ele notou que a paisagem se modificara. Viu pessoas, algumas que ele conhecia, e viu pessoas que ele não tinha conhecimento algum. Procurava se comunicar, mas ele estava totalmente perdido. Igual quando estamos numa cidade que não conhecemos, igual quando estamos numa casa que não sabemos o seu funcionamento, é igual quando estamos num centro espírita pela primeira vez, nós não sabemos como movimentar por ali. Ele estava nesta situação, uma situação legítima, uma situação também desafiadora. Lembremos, por mais que nós falemos da desencarnação, por mais que nós falemos da morte, por mais que nós falemos que estamos aqui de passagem, eu, por exemplo, tenho também muitas dificuldades de compreender realmente o que vem a ser a desencarnação na sua prática. Este olhar, a movimentação dos espíritos, eu já sentindo que o meu corpo físico, a sua energia está esvaindo, e ao mesmo tempo eu percebendo toda uma movimentação espiritual em torno de mim. Primeiro, que isso ocorrerá se eu tiver mérito. Aqui nós estamos estudando um caso de um companheiro dedicado, com afinco, à causa do bem. André, somente os espíritas recebem o auxílio espiritual no momento da partida? Não.
toda pessoa de bem. A grande diferença nós vamos notar pela própria literatura de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta. Foi o segundo livro publicado pelo nosso querido Chico, ditado pela sua mãe Maria João de Deus. Maria João de Deus era uma mulher católica, a família do Chico toda uma família católica. O que ensinaram a eles? Olha, quando morrer, céu, inferno, purgatório, ou naquela época ainda tinha o limbo. Então ela trazia aquela cultura, quando eu morrer é céu, inferno, purgatório. Não tem para onde escapar, é um desses caminhos. E ela conta que no mundo espiritual, ela levou um certo tempo para se acostumar com a ideia de que a vida continuava. Mas ela foi uma mulher extraordinária, mãe de 9 filhos, uma mulher equilibrada, centrada, humilde, pobre, analfabeta, uma mulher uma batalhadora, uma mulher de fibra. Mas ela tinha todos os pré-requisitos para ser amparada no momento derradeiro. Caráter, dignidade, foi uma mulher com propósitos nobres, procurou ajudar todos que estavam ao seu derredor. E quando ela chega no mundo espiritual, ela é estranha. Mas eu aprendi que eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório. E de repente eu ouço falar que a vida continua. Então a grande diferença de quando morre um espírito ou espiritualista para um outro coração bondoso de outra crença religiosa é que num primeiro momento eles terão um pouco mais de dificuldade para aceitar aquela nova realidade. É a grande diferença. Mas o que vai fazer com que chegue-se melhor ou não no mundo espiritual é a forma que lidou aqui no dia a dia. O que vai me dar um lugar bom do outro lado não é se eu fui espírita, se eu fui dirigente espírita, se eu fui palestrante, escritor ou apresentador. Não. Vai ser me perguntado o que estudamos neste capítulo um pouco acima. O que fizera da oportunidade que lhe confiei? Como lidou com a dádiva que eu lhe confiei? Como utilizou os bens que eu te emprestei? É igual a parábola dos talentos, em que o Senhor, ao reencarnarmos, Ele nos dá os talentos com qual finalidade? Com a finalidade de progredirmos, com a finalidade de crescermos, com a finalidade de expandirmos os talentos morais e não de pegarmos os nossos talentos e enterrarmos, guardarmos, pensarmos apenas em nós. Então isso é muito importante de nós revermos. Continua a descrição. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. Então ele dá o exemplo de como ele se sentia, não é? O bagaço daquele limão espremido, já todo enrugado, já todo usado o seu caldo, ele se sentia assim. O cérebro trabalhava, pensava, recuava no tempo. É muito comum neste momento da morte as pessoas dizerem assim: eu estou vendo a minha mãe. Eu estou vendo uma tia que já partiu. Para os olhos do cético, a mãe está ficando doida. Coitado do pai,
não está mais nem falando coisa com coisa, não. Para nós, os espíritas, é verdade. Naquele momento de partida, já vimos isso em vários livros, é quando a percepção mediúnica amplia e ele passa a ver o plano físico e espiritual. Eu lembro da minha avó, quando partiu, mãe da minha mãe, a minha outra avó, ainda está encarnada, mas a mãe da minha mãe, há mais de 15 anos, já retornou para o mundo espiritual, e eu me lembro que naqueles últimos dias ela dizia assim, eu vejo a minha mãe, ela está tão bela, ela veio me visitar. Eu vejo meu marido, já que a minha mãe perdeu o pai quando eu tinha 16 anos de idade. E a minha avó nunca casou novamente. Eu vejo meu marido, ele está aqui conversando comigo. Então não é delírio, não é maluquice, não é doideira. Aos olhos dos céticos, naturalmente que será. Mas aos olhos de nós que já temos uma farta noção do que acontece, nós vemos que são espíritos que estão ali do lado para auxiliar naquele momento de partida. Então ele mesclava entre o plano físico e espiritual, mas ele já não tinha mais controle das coisas. Ele queria falar, já não conseguia. Ele queria domar o cérebro, já não conseguia. Então ele estava no momento de transição mesmo, deixando uma máquina e passando a coabitar unicamente com uma outra. Então olha o processo que tem por detrás desta engenharia da desencarnação. E ele encerra este item dizendo: a fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Olha que interessante, né? Mesmo ele, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a vivência que ele tinha, com toda a estrutura que ele amealhou pela dedicação que ele devotava ao próprio espiritismo, ele estava preocupado, ele estava agitado. André, é normal? Lógico que é normal. Ele estava deixando uma casa para trás, uma família para trás, as atividades que ele tanto amava. Aqui não tem nada de anormal. O anormal é a pessoa ser fria ao ponto de falar assim, não, graças a Deus eu estou liberto. Não vou ter mais a encheção dos filhos, a preocupação com isso. Não, ele demonstra ter sentimentos. Nem toda preocupação é preocupação maléfica, há preocupações positivas, preocupações com o meio, preocupações de como ficará o seu derredor. Então é uma descrição muito interessante que o Espírito Amigo nos deixa no dia de hoje. Nós estamos encerrando o programa. No próximo vídeo daremos continuidade no capítulo 2 e eu peço a sua ajuda aqui no canal da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ela foi fundada em 2009 com a finalidade de difundir o Espiritismo pela internet numa época em que nós não havíamos as facilidades que temos hoje. Hoje é fácil abrir um canal no YouTube, é fácil fazer uma transmissão no Instagram, no Facebook e por outras plataformas mais. Mas há anos atrás não era assim. E a TV ela tem crescido, ela tem chegado a mais corações. E eu peço a você que me acompanha, a você que é um participante assíduo aqui do nosso canal, que você nos ajude interagindo conosco. De que forma? O seu gostei, ele é muito importante. O seu comentário no vídeo, ele é muito importante. O seu compartilhar pelas redes sociais, conversas virtuais, levando para mais pessoas o nosso projeto, é um outro pedido carinhoso que eu também faço, e se inscrever no nosso canal, para que a família da TV A Caminho da Luz possa crescer a cada dia. Não com aquele objetivo de dizer assim, nós temos tantos inscritos, não, mas para que possamos unir em pensamento, vibrando pela paz, mergulhando em conhecimentos extraordinários como este. Então eu gostaria de pedir a tua ajuda, nos ajude a chegar a mais corações. Eu desejo a todos votos de muita paz,
de muita luz e até o próximo vídeo.